Olá, sou Agostinho Brito, professor do Departamento de Engenharia de Computação. Estamos aqui nessa mais uma web aula para tratar sobre uma sequência de vídeos que estamos produzindo para o uso de ponteiros na linguagem C. Nós já vencemos alguns conteúdos em outras oportunidades e hoje nós vamos ver como trabalhar para fazer a alocação dinâmica de matrizes. Nós já vimos como fazer em outra produção, como fazer a alocação de memória de vetores, são arrays unidimensionais. A gente vai ver agora como fazer para tratar de alocação dinâmica de matrizes, que são blocos de dados organizados em colunas de forma multidimensional. Então, para trabalhar com matrizes, nós temos que entender como é que a matriz pode ser armazenada dentro da estrutura da memória dinâmica de programação em C. Os arrays, eles normalmente são gravados na forma unidimensional. O que é que a gente diz como sendo unidimensional? É que as linhas da matriz são guardadas uma após a outra na sequência da memória virtual. Então, por exemplo, uma matriz que tem n linhas, ela é guardada da forma que você tem a primeira linha, depois a segunda linha, terceira, quarta, até a enésima linha. Isso é dessa maneira que os arrays são guardados lá no stack. Então, os elementos guardados no stack também são armazenados na forma do endereço. Mas essas matrizes, elas têm que ser organizadas em C. Quando você trabalha com uma matriz alocada no stack, essas matrizes normalmente são chamadas de arrays. Às vezes a gente confunde um pouco, né, a nomenclatura, mas é assim que a linguagem ela diferencia uma matriz ou um vetor que é alocado no stack, ele chama isso de array, das matrizes ou vetores que são alocados dinamicamente. São chamados simplesmente de blocos de memória. Então as linhas são guardadas uma após a outra, mas como é que você organiza uma matriz em C? As matrizes em C, alocadas dinamicamente, elas são referenciadas por ponteiros multidimensionais. Nós já vimos aí em outra oportunidade que os arrays são guardados em ponteiros unidimensionais, ou seja, ponteiros de apenas um nível, onde entre o nome da variável e o tipo do dado você tem apenas um asterisco. Aqui você tem dois asteriscos. Os dois asteriscos significa que a matriz que você vai trabalhar, ela é uma matriz bidimensional, ela tem duas dimensões. E é necessário que você coloque esses asteriscos, porque eles vão denotar a forma como os tipos de dados serão tratados na estrutura organizacional da matriz que você vai criar. Como é que a gente lê essa linha daqui? A gente diz que a variável matriz é um ponteiro para int. É um pointer to pointer, ou seja, um ponteiro de segundo nível para inteiro. E é usando essa variável que a gente vai fazer a alocação da estrutura de uma matriz. Vamos pegar essa variável ponteiro e vamos trabalhar com ela. Mas antes de trabalhar com a variável, vamos tentar dar uma olhada, vamos procurar dar uma olhadinha na forma como os ponteiros podem ser criados. Eles vão criar, os ponteiros podem ser criados, não, os blocos de memória para sua matriz podem ser criados. Eles vão ser alocados lá no heap. Mas a matriz dinâmica que você usa nos arrays, ela é alocada no stack. A gente não vai alocar matriz no stack, a gente vai alocar matriz no heap. E quantos asteriscos daquele você pode ter? O padrão C diz que você tem que ter no seu compilador pelo menos 12 níveis de ponteiros. Então, pelo menos 12 tem que ser previstos, ou seja, matrizes 12 dimensionais. Eu nunca vi uma matriz 12 dimensional. O tamanho máximo da matriz que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que me teve alguma utilidade foi uma matriz pentadimensional, dimensão 5. Mas nunca mais do que isso. E provavelmente, qual o tamanho máximo de níveis? A melhor resposta que eu já vi foi no fórum lá no Stack Overflow, que o programador respondia da seguinte maneira: provavelmente você vai ter mais asteriscos disponíveis do que mais níveis do que a quantidade de asteriscos que você possa digitar. Então foi uma resposta bem legal, mas na prática a gente não vai usar nunca uma quantidade tão grande de níveis de ponteiros. E as matrizes que você vai alocar,
elas são alocadas no heap, né? E você tem que criar um esquema de hierarquia que permita você trabalhar com as sequências que você for criando. E nós temos aqui uma matriz que nós pré-alocamos. A gente vai mostrar como é que esse esquema de alocação dinâmica se dá. É um esquema bem simples, ele funciona, mas não é o ideal. Ele não é o mais adequado para você trabalhar com alocação dinâmica. E a gente vai, né, em outra oportunidade, mostrar como é que o porquê desse esquema não ser o esquema melhor, né, o mais adequado, mas é o esquema que funciona. E o que é essa alocação que a gente está fazendo aqui? Nós temos um array aqui auxiliar e esse array ele está guardando o quê? Ele está guardando os endereços de outros arrays. Veja que a matriz que eu quero guardar é uma matriz que tem 4 linhas e 5 colunas. Perceba que esse array auxiliar ele tem exatamente 4 elementos. E esses outros aqui, né, que estão aqui deitadinhos na horizontal, eles têm 1, 2, 3, 4, 5 elementos cada um. Isso já está te passando uma dica. Cada um desses elementos aqui ele vai guardar uma linha da matriz. E cada um dos elementos que está nessa linha é um dos elementos são as colunas daquela linha. O tipo que você vai guardar aqui dentro é o tipo inteiro, que é do mesmo tipo do ponteiro que você está alocando. E o que é que você está guardando aqui nesse vetor que a gente está chamando vetor auxiliar, né? O bloco auxiliar? Ele está guardando os locais onde você pode chegar em cada uma das linhas, na linha A, na linha B, na linha C, na linha D. Então, como é que eu posso fazer para chegar em um determinado elemento, por exemplo, esse elemento E, nessa estratégia que você alocou aqui? Se eu tiver como guardar os endereços em cada uma dessas linhas e a minha variável x guardar o endereço de todo esse array, eu já sei que eu vou poder arranjar alguma maneira de chegar nesse elemento E. Para eu chegar nesse elemento E, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chegar lá no ponteiro x e o ponteiro x vai me devolver o endereço do primeiro elemento do meu bloco que eu aloquei de vetores auxiliares. Dentro de cada um desses elementos tem ponteiros para inteiros. Aqui não, aqui tem int, né? no vetorzinho que você está guardando os dados da matriz. Mas nesse vetor auxiliar o que você tem aqui são ponteiros para inteiros. Então guardo o ponteiro para inteiro aqui e descubro qual é a linha que eu quero chegar. A linha que eu quero chegar é a linha 2, linha 0, linha 1, linha 2. Então eu vou na posição 0, pulo para a posição 1 e pulo para a posição 2. Quando eu cheguei na posição 2, eu tenho aqui a posição C da linha C. Se eu conseguir chegar na linha C, que já está guardado aqui dentro o endereço dela, é só eu pular mais 1, 2, 3 elementos. Eu chego aqui nessa posição onde está o meu E. Então, vamos tentar fazer esse processo, né? Responder essa pergunta na forma de equações aqui na nossa programação. Como referenciar esse elemento x23? Primeiro, o conteúdo de x mais 2 vai me retornar o valor C. O conteúdo de x me dá o endereço A que eu tenho guardado nessa posição. O conteúdo de x mais 1 me dá o endereço B. O conteúdo de x mais 2 me dá o endereço C. Qual é o tipo do dado do endereço C? É ponteiro para int, nesse esquema de alocação que a gente está mostrando. Depois nós vamos ver como isso pode ser traduzido em linhas de código em C. Então, primeiro entender o esquema, depois a gente faz a implementação. Se eu tenho o endereço C, eu posso chegar no endereço C, caminhar 3 elementos adiante, e isso me dá o local do endereço E, que é um tipo de dado inteiro. Esse cara daqui é um ponteiro para inteiro, mas esse outro é um int. Portanto, se eu recuperar o conteúdo do que está no endereço conteúdo de x mais 2 mais 3, isso aqui me dá a mesma coisa de x23. Isso é um atalho que você está criando. Então, da mesma forma que o conteúdo de x mais 2 é a mesma coisa de x colchete 2,
essa expressão completa ela equivale a essa outra aqui, x, colchete 2, colchete 3, que me vai na linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, isso me chega aqui nesse elemento. Como é que essa estratégia ela pode ser traduzida? A gente vê que a gente conseguiu fazer a alocação completa. A matriz está prontinha, eu consigo chegar em qualquer elemento da matriz e mais, utilizando esse tipo de construção aqui, que ele vai funcionar direitinho. Então, como é que a gente vai poder fazer a nossa alocação dinâmica? A gente vai poder fazer a alocação dinâmica com esse código daqui, né? É assim que a gente vai fazer o nosso processo de alocação. Vamos seguir passo a passo o processo que tem que ser feito para a gente compreender. Passo número 1. Alocar o bloco de memória auxiliar. Aqui o processo de alocação foi feito, né? Nesse passo, você está fazendo a alocação do array auxiliar que você preparou, aquele array vertical que nós mostramos. Em seguida, aloca as linhas da matriz, uma a uma. Veja que ela é feita num for. O array auxiliar só precisa de um malloc. O array, as colunas da matriz, as linhas da matriz, elas devem ser feitas em várias etapas, uma após a outra. Veja que o tipo do dado que eu estou reservando aqui dentro desse bloco é ponteiro para inteiro. Nesse outro é ponteiro para int. O que eu vou guardar aqui é aquele bloco auxiliar. O que eu vou guardar aqui são os dados da matriz. Depois que você faz a utilização, aí vem o processo inverso. Primeiro libera as linhas que você alocou, para finalmente liberar o bloco auxiliar. O que aconteceria se você trocasse essas duas etapas? Liberasse primeiro o bloco auxiliar para depois liberar as linhas. Você teria o que se chama aqueles ponteiros perdidos. Você, liberando o bloco auxiliar, você não consegue mais chegar nos blocos das linhas, porque eles simplesmente sumiram os endereços que marcavam a parte inicial, onde é que você chegava nesses seus blocos aí. Então, esse é o processo, né, de alocação dinâmica que você tem disponível. Aqui tem um exemplo completo, né, aqui do nosso processo de alocação dinâmica. E vamos fazer o código funcionar e compilar. Tá? Compilou sem erro. E aqui o passo a passo de todo o processo de alocação. Nesse trecho você tem o vetor auxiliar juntamente com as linhas sendo alocada. Aqui tem a matriz sendo utilizada, nesse trechinho, né, um elemento da matriz. E nesse outro trecho aqui, nós temos a liberação da memória se dando, né, sendo realizada. E funciona sempre com essa regra. Aloca o array auxiliar, aloca as linhas da matriz. Depois, libero as linhas da matriz para só então liberar o array auxiliar. É aquela história da sequência da alocação, a liberação na sequência invertida que nós havíamos mostrado aí para vocês, né, em outro vídeo, outra oportunidade. Então, esse é o processo de alocação. E como é que ele se compara, né, com a forma que você faz no array, na alocação dinâmica do array? Aqui temos uma maneira de mostrar isso daí. Na memória virtual, quando você aloca os seus dados no stack, as linhas são guardadas sequencialmente, uma após a outra, todas elas juntinhas, né? Então a tua matriz ela é alocada de forma contínua, linha após a linha lá no seu stack. Quando você faz a alocação dinâmica, as linhas que você alocou em mallocs diferentes, elas são feitas no heap também. São feitas uma após a outra, né? Dependendo de como o código está executando. Mas não há garantia de que essas linhas vão estar grudadinhas uma na outra no processo, no momento que você está fazendo a alocação. Pode ser que você faça a alocação de uma linha no momento, você faça a alocação da outra linha em outro momento, mas as linhas vão estar alocadas de forma separada. Então, esse tipo de estratégia, ela é funcional, mas ela pode não ter muita eficiência, tanto em tempo quanto em espaço. Como assim em tempo e espaço? Em tempo primeiro, porque você vai ter que fazer uma alocação para o vetor auxiliar e em alocações para as n linhas que você tem na sua matriz. Isso é uma quantidade de chamada de funções muito grande.
E tem outro problema, né, que é quando você quer pegar essa matriz e quer copiá-la de um local para o outro. Fazer uma cópia da matriz. Se você faz a locação dessa maneira que nós mostramos aqui, aí você tem que fazer a cópia linha por linha, né? Então não dá para fazer a cópia de uma matriz toda. Por exemplo, nessa matriz aqui, daria para fazer a cópia, porque elas estão todas em sequência. Dá para você copiar o bloco de bytes todinho. E isso você dispõe de uma função para fazer isso. Nesse caso aqui da alocação dinâmica, não dá para fazer. E como faz esse processo de liberação de memória, né? Dessa alocação de memória mais eficiente? Tem como fazer? Tem. Mas isso a gente vai ver em outra oportunidade, né? Pelo momento a gente vai terminar. Vamos para essa web aula, esse videozinho, e vamos voltar em outra oportunidade para mostrar isso com mais detalhes. É uma explicação um pouco longa que merece uma atenção dedicada em outro videozinho separado. Então, foi isso, né? Foi só. Espero que vocês tenham gostado, tenham do vídeo que nós produzimos. E obrigado aí pela paciência de ter aprendido um pouco conosco nessa oportunidade de ensino de ponteiros, tá? Então, até outra oportunidade aí com vocês e ficamos por aqui.